Muito bom, vamos falar um pouquinho sobre os termos da estatística. Alguns termos são interessantes antes de estudar essa disciplina mais detalhadamente, né? Primeira parte que a gente adentra dentro da estatística, né, é a trabalhar sobre essa divisão da estatística que a gente chama de estatística descritiva e estatística inferencial, né? Essa primeira parte da estatística descritiva, ela tem o objetivo de descrever mesmo. O próprio nome já diz, né? Descritiva. Esse nome, ele quer dizer então que você vai fazer uma descrição daquele fenômeno que você está pesquisando, está analisando, tá bom? Por meio de diversas ferramentas da estatística. Já a estatística inferencial, ou seja, você vai tirar conclusões, tá bom? Tirar conclusões, talvez a partir da descrição que você fez. Mas então, a estatística descritiva busca descrever os dados e a inferencial é que você faz uma análise a partir daqueles dados levantados, daquelas descrições que você fez no início, correto? A estatística descritiva, ela basicamente tem algumas ferramentas bem conhecidas, né? Que a gente chama de medidas de posição, correto? Esse termo medidas de posição é porque normalmente quando analisamos os dados tendem a centralizar. E a gente vai ver isso em alguns números daqui para frente. Então, existem algumas medidas de tendência central, né, que é a média aritmética, mais conhecida de todos. A mediana é quando você organiza os dados do primeiro ao último, aquele valor que estiver exatamente dividindo em 50% é a mediana. E a moda é aquele valor que às vezes repete mais quando você analisa os dados, tá bom? Além das medidas de tendência central, a outra que é analisada é as medidas de dispersão, ou seja, quanto que essas medidas aqui ela analisa quanto que os dados fogem da tendência central, tá bom? E existem três, né, que é a variância, o desvio padrão e o coeficiente de correlação, também conhecido como coeficiente de correlação de Pearson, correto? Essas medidas de tendência a gente estuda e vamos dizer assim, as fórmulas, gráficos, é tudo muito prático dentro dessas análises, tá bom? Outros termos que também é interessante a gente conhecer são esses, correto? São essas medidas, esses termos, né? Dados brutos, ou seja, fiz uma pesquisa, coletei diversos dados, né? Aqueles valores que eu fui coletando são os meus dados brutos, ok? Por exemplo, coletei informação de 100 pessoas. Pronto. Se eu organizei aquelas informações, se eu já coloquei algum critério de organização, por exemplo, do menor para o maior, ou da primeira informação coletada para a última, ou seja, se eu criei algum critério de ordem, eu já chamo isso de rol, correto? A frequência é, por exemplo, a quantidade de vezes que um determinado dado é repetido. Por exemplo, você coletou a informação e, por exemplo, número de filhos e verificou que a maioria das famílias tem 2 filhos, por exemplo. Então, essa é uma frequência que aparece. Então, esse é um valor, correto? E classes. Classes, normalmente, a gente usa quando você coleta muitas informações. Não dá para representar elas todas numa tabela. Imagina que se você coletasse, por exemplo, idade de 100 pessoas. Poderia variar muito se você não colocou algum critério, né, de idade, por exemplo. Poderia variar muito, ou seja, você poderia ter 70 valores repetidos. Imagina uma tabela com 70 linhas. Então, seria muito extensa e você cria classes. E a gente vai verificar num exemplo já aqui para vocês. Tá bom? Então aqui nós temos aqui nesse exemplo, então a gente tem dados brutos. Observe que tem valores 6, tem 6, eles não estão organizados, ok? Não estão organizados, são coletados. Você fez um tratamento e organizou esses dados, ok? Observe que agora estão organizados, ó. Ok?
eles estão organizados até o último valor mais alto ali. Então agora esses dados estão organizados, chamamos isso de rol, correto? Mais à frente, a tabela de distribuição de frequência, como dissemos, ela é utilizada quando trabalhamos com dados quantitativos grandes e que, se for representar todas as informações coletadas, você fica com tabelas muito extensas, e aí é preferível que você organize isso em algumas frequências. Para fazer isso, você precisa levar em consideração alguns valores, correto? Quais são esses valores que a gente precisa levar? Vejam só essa representação, ó, muito extensa, né? Então a gente tem valores, né, de idades aqui até 15, correto? Então é uma tabela até que é pequena, mas vamos dizer assim, você tem muitas linhas. A gente poderia organizar isso aqui em uma tabela menor, por exemplo, e fica muito mais fácil e muito mais prático, né, para o leitor que está vendo os dados. Correto? Essa tabela, dentro de uma tabela, a gente vai ver como é que constrói uma tabela, mas dentro de uma tabela eu tenho algumas frequências que é muito interessante. Essa frequência simples, por exemplo, se a gente organizasse aqueles dados lá, idade de 0 a 4 anos, quantas pessoas apresentam idade de 0 a 4 anos? X número. Então é a frequência simples daqueles valores daquele intervalo, ok? Essa frequência relativa é trabalhar esses mesmos dados, só que você trabalha isso já agora numa linguagem de porcentagem, correto? E a frequência acumulada, essa daqui é interessante para a gente conhecer os quartis, percentis, quando você faz uma divisão, vai ficar mais prático explicá-la na tabela mesmo, tá bom? Outros termos que a gente estuda um pouquinho, os termos que a gente precisa conhecer um pouquinho, são a amplitude, correto? Amplitude consiste na diferença entre o menor e o maior valor, correto? E o intervalo de classe também são as divisões das classes que são inseridas na sua tabela de distribuição de frequência, que a gente chama assim. Então vamos ver agora exemplos práticos. Por exemplo, a amplitude da classe. Então você fez uma coleta de dados, correto? Observe aqui que você tem aqui dados coletados, correto? Qual é o menor valor? 12. Qual é o maior? 92. Qual é a amplitude, né, desses dados? Amplitude igual a 80. Ou seja, a diferença entre o menor valor e o maior valor. Correto? E agora a gente vai passar para classes. Observe aqui. Observe aqui que nessa primeira coluna nós temos a quantidade de classes. Correto? Então, por exemplo, digamos que você estava coletando estatura de uma classe de aula, por exemplo. E aí você tem estaturas variando entre 1,50 m e 1,74 m. Ok? 1,50 m a 1,74 m. Só que você preferiu organizar isso em 6 classes de dados. Tá bom? 6 classes de dados. Ora, na primeira classe são as pessoas que têm entre 1,50 m e 1,54 m. Na segunda classe, as pessoas que têm entre 1,54 m e 1,58 m, correto? Ou seja, eu organizei meus dados em 6 classes, correto? Para chegar nessa quantidade de classes e tudo mais, aquela amplitude é interessante, tá bom? Aquela amplitude é levada em consideração. Como a gente está analisando somente termos, correto? Somente termos, existem diversas equaçõezinhas bem simples, né, para a gente determinar, por exemplo, quantas classes eu devo organizar os meus dados, tá bom? Então isso são equações simples e bem práticas de ser trabalhada e não é nada demais. Aqui digamos que uma pessoa tem 1,62 m. 1,62 m. Essa informação ela vai ser inserida na terceira classe ou vai ser inserida na quarta classe? Ela vai ser inserida na quarta classe. Essa simbologia aqui, ó, significa que se tiver um valor, por exemplo, 1,62 m, ele não fica inserido na terceira classe, ele fica inserido na quarta. Significa que aquele valor repetido, isso aqui, ó, leva em consideração. São simbologias matemáticas para você determinar mínimo de um intervalo de classe, máximo de um intervalo de classe, tá bom? E pertencimento de intervalo de classe. Então são simbologias matemáticas. Então, por exemplo, se tivesse uma pessoa com 1,70 m, ela vai ser inserida na sexta classe,
por causa dessa simbologia matemática. Tá bom? E aqui a gente tem uma tabela de distribuição de frequência. Vejam só essa tabela de distribuição de frequência. Então aqui a gente tem as 6 classes, correto? Então aqui a gente tem as 6 classes, não precisa ficar escrevendo classe 1, classe 2, né? Então já as 6 classes de dados. Observe que como foram 40, né, 40 pessoas pesquisadas, vamos dizer assim, então você teria valores que são repetidos. Então se você fosse organizar isso, talvez ficava uma tabela de 20 linhas, então não fica tão bonitinho. Essa aqui é a frequência simples, ok? Ou seja, entre 1,50 m e 1,54 m, nós temos 4 pessoas que apresentam essas medidas, correto? Entre 1,54 m e 1,58 m temos 9 pessoas, e assim sucessivamente. Essa é a frequência acumulada, tá vendo? Até a primeira classe temos quantas pessoas? 4. Até a segunda classe nós temos quantas pessoas? Ou seja, as 4 da primeira mais as 9 da segunda classe. Isso vai acumulando, correto? E aí a da terceira classe, da quarta classe, da quinta e até a última classe. Essa frequência, ela é a frequência relativa, ok? É a frequência relativa, no caso, essa é a frequência relativa acumulada dessa, ou seja, é essa coluna na linguagem de porcentagem, correto? E aqui não tem, nessa tabela, tem a frequência relativa simples, ou seja, você coloca a porcentagens dessa coluna aqui também, se assim desejar, correto? Então essa é uma tabela de distribuição de frequência. E essa tabela de distribuição de frequência, ela é perfeita para a gente analisar quando a gente trabalha com essas informações de percentil, que não ficou certo, olha aqui, de percentil, ok? Ou seja, por exemplo, primeiro quartil, segundo quartil, na verdade, quando você coloca essa linguagem de percentil, significa que você está dividindo os seus dados, né, em 100 partes iguais, ok? Percentil significa que você está dividindo os seus dados em 100 partes iguais. E os quartis, né, nada mais é o primeiro quartil, o terceiro quartil. Por exemplo, o primeiro quartil são os 25% primeiro dos valores e o terceiro quartil é o 75% dos valores. O segundo quartil, apesar de não aparecer aqui, é a mediana, ou seja, a 50% dos valores. A mediana divide as informações em duas partes, correto? Então, por exemplo, apesar dessa coluna aqui não estar em porcentagem, mas a gente consegue deduzir esses valores em porcentagem, correto? Então, deixa a gente só organizar aqui. Vocês sabem que 10%, 32%, 60%, 80% e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu quiser analisar, o que seria onde estaria o meu primeiro quartil quando analisar esses dados? Ou seja, os 25% dos primeiros dados dessa pesquisa, né? Essa informação, ela vai estar inserida aqui na minha segunda linha. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, aqui vai estar o meu 25%. Então, se eu quiser saber assim, exatamente qual é a altura média, né? Qual é a altura média do primeiro quartil desses dados analisados, por exemplo, eu vou levar em consideração essa classe, ok? Aí tem uma fórmula matemática bem simples que leva em consideração essa amplitude da classe, que leva em consideração essa frequência acumulada da classe, que leva em consideração o valor total dos dados, e aí eu consigo determinar o primeiro quartil dos dados, e aí eu consigo determinar, por exemplo, qual é a estatura média. Lembrando que essa tabela de frequência está trabalhando a estatura, correto? Eu quero saber, por exemplo, o meu quartil, o terceiro quartil, então ele vai estar aqui, por exemplo, na quarta classe, né? Então, por exemplo, aqui chega no 80, ou seja, o 75, observe que na terceira vai até o 60, e na quarta chega até o 80. Então, aqui vai estar o meu 75% dos dados, o meu terceiro quartil, correto? Qual é a estatura média, né, desses dados, por exemplo, desse valor aqui? Aí eu vou levar em consideração esses dados, esses intervalos de classe, esse valor acumulado até esse intervalo de classe e também o valor total de dados.
tá bom? Outra coisa que vocês podem analisar, olha só, vejam que quando a gente fala de tendências,